pessoas! Mais uma semana do seu Política e Cotidiano, o programa que se dedica a falar sobre a política que mexe com a sua vida, que mexe com o seu bolso. Hoje o meu entrevistado, ele já pode pedir música no Fantástico. O homem é deputado estadual, terceiro mandato, médico, ali da região do Catalão, tem uma história familiar muito entranhada na política, e nós vamos saber um pouco mais sobre o quanto isso influenciou nessa carreira dele. E também ele é presidente de partido, um dos partidos que nesse momento está todo mundo de olho para saber o que vai acontecer em 2026, que é o Gustavo Seba. Deputado, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Política e Cotidiano. Olha, eu que agradeço, Marcos, a você, toda a equipe do Política e Cotidiano pelo convite. Estou aqui à disposição para a gente poder bater um papo aqui sobre a política do Estado, do Brasil, à disposição de todos os telespectadores aí do nosso podcast. Bom, então vamos começar já pela história, né? Tem gente que já ouviu falar sobre você, já ouviu falar sobre seu pai, que já vem de uma história familiar, de uma política bastante aguerrida, né? A região de Catalão é uma região famosa pelo calor político daquela região ali. Como é que foi isso para você? O quanto isso te influenciou nessa sua escolha? Olha, realmente Catalão e região, na verdade, é uma região onde as pessoas se interessam muito por política. Isso é bom. Isso é bom porque, querendo ou não, isso faz com que as pessoas se pesquisem mais sobre os políticos, os candidatos, exijam mais deles, né? Isso acaba trazendo, consequentemente, resultados bons para a cidade. Eu, Marcos, particularmente, eu sou médico, né, de profissão. A minha profissão, o que eu amo, né, realmente fazer enquanto profissional é a medicina, mas estou na política por convicção, não é uma profissão, né? Mas é algo que eu acredito. E entendo que tem a mesma missão que eu tenho como médico, eu tenho também enquanto deputado, né? Enquanto médico é salvar vidas, é diminuir o sofrimento das pessoas. A gente não salva a vida daquele paciente, mas você diminui o sofrimento dele. Política é a mesma coisa. Resolver os problemas da cidade, dos bairros, dos municípios. Às vezes, quando não é possível resolver, minimizá-los, né? E eu sempre acreditei muito nisso. Desde os 14 anos de idade, me filiei já no PSDB Jovem, à época. E sempre gostei de assistir programa político. Claro, cresci com uma grande referência dentro de casa. Meu pai foi deputado estadual por 4 mandatos. Foi o único deputado, inclusive, que foi 3 vezes presidente da Assembleia Legislativa. Nunca na história de Goiás teve alguém que tivesse sido 3 vezes presidente. E foi prefeito de Catalão, foi governador interino do estado por 2 ocasiões. Então, tenho muito orgulho da história dele. Aprendi muito com ele e cresci, né, no meio político. Mas é claro que teve uma influência, né, do meu pai pelo interesse meu na vida pública, mas foi uma decisão que eu tomei ao me candidatar a primeira vez. Fazia residência de dermatologia, uma das residências mais concorridas do Brasil. Eu passei em primeiro lugar na minha residência aqui em Goiânia, no HDT, uma grande referência, Hospital de Doenças Tropicais. Comecei a residência e quando surgiu a oportunidade, eu já tinha trabalhado como médico em Três Anjos, em Campo Alegre, em Corumbaíba, em Goiandira, em várias cidades ali da região. E o pessoal foi, olha, nós queremos o Gustavo como nosso candidato. Eu fazendo residência e acabei me afastando da residência, mas não me afastei da medicina, mas me candidatei a primeira vez e fui eleito a primeira vez com 27 anos de idade. De lá para cá, a gente tem desenvolvido um trabalho, principalmente na área da saúde, mas enfim, uma série de outras pautas. E acredito que a gente tem conseguido corresponder o que as pessoas esperam da gente, né? Caso contrário, a gente não teria conseguido, né? 3 mandatos. Tá aí no terceiro mandato, né? É isso. Mas me fala uma coisa, Gustavo. Você é do PSDB, hoje é presidente estadual do PSDB, e o PSDB que tem como seu principal ícone o Marconi Perillo, que não é o melhor amigo do Ronaldo Caiado, e acaba que dentro da Assembleia meio que ficou numa situação de a maior base e o maior grupo de apoio é o do Caiado. Você está em que situação ali? Você tem conseguido fazer oposição? Você está junto com o grupo também? Como é que funciona hoje o deputado Gustavo Seba nessa situação como presidente de partido e não sendo diretamente da base do governador? Olha, eu sou oposição ao governo do estado de Goiás, sou oposição ao governo federal. Mas eu sou uma oposição, Marcos, responsável. O que significa? A gente não pode fazer oposição por fazer, de forma leviana, de forma mesquinha, pensando em interesses políticos. Eu faço uma oposição pensando em interesses da população, né? O que o governo do estado fizer que for bom para o estado, eu vou votar favorável. Ponto. Eu não preciso ser da base do governo, eu não preciso ter cargo dentro de governo para isso, eu não preciso indicar secretário, nada disso.
né? Como isso é corriqueiro na Assembleia. Por que o governo tem a maior base? Porque o governo tem a caneta na mão. Então chega lá, dá cargo para deputado de secretaria, das benesses do poder. Eu não estou na política por isso. Eu não estou na política para ter cargo, para dar para ninguém, para ter benesse de governo. Estou na política para representar o interesse do meu Estado, para lutar por uma saúde pública de qualidade, que é o principal problema que nós temos hoje no Estado, para lutar por educação inclusiva, para aquilo que eu quero, para a minha casa, para as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas gêmeas maravilhosas de 3 anos e meio, e o que eu quero construir para elas é o que eu quero construir para o Estado. Essa é a minha postura. Então, chegou um projeto lá, é do governador, não é bom para o Estado, eu vou votar favorável. Agora, chega um projeto ruim, amigo, eu vou ser contra, vou me posicionar, como tem acontecido muitas vezes. Hoje, o governador Ronaldo Caiado criou a taxa do agro. O setor que tanto ajudou ele a vida inteira e que ele, em novembro, antes das eleições de outubro, declarou de público que jamais, que passaria a maior dificuldade do mundo. Inclusive, ele usou um termo, né, assim, fez uma fala forte, onde ele falou: Deus me poupou do sentimento do medo. Eu passo a maior dificuldade financeira, mas eu não assalto o produtor rural, que é meu companheiro de primeira hora. Passou a eleição. No outro mês, vai ter que ter uma incidência assim. Ele não cumpriu a palavra dele e nós batemos muito nisso, foi muito duro, até porque defendo muito o setor do agro, é o setor que realmente mantém a nossa balança comercial positiva. Então, eu critico duramente o governador naquilo que ele está errado. Fiscalizo, por exemplo, construção do Cora. Interessante, todo mundo é a favor, mas 2,4 bilhões de reais. Bilhões. Sem licitação. Aí agora o dinheiro do Fundeinfra, o dinheiro da taxa do agro, o governo está com 15 bi em caixa, um monte de dinheiro aí disso, fruto, grande parte disso, fruto também do dinheiro da taxa do agro. O governo não deu conta de gastar por incompetência. E aí agora fez um projeto para passar para o IFAG para poder, sem licitação, sem processo, a iniciativa privada poder administrar esse dinheiro. Então, como é que você não faz oposição àquilo que está errado? Nós estamos falando de dinheiro público, de dinheiro seu, contribuinte. Enquanto Goiás hoje tem, Marcos, a maior fila de cirurgias eletivas do Brasil, o governador só sabe falar da segurança. Segurança está ótimo. Mas graças à competência dos homens e mulheres que nós temos nas forças de segurança, na Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Técnico Científica, porque sempre foram bons, sempre foram os melhores do Brasil. Sim. Agora, se você pegar o que ele deu de database, o que ele melhorou no salário desse policial, pergunta para ele. Pergunta para o policial se ele está satisfeito com o governo. O governo dá apoio moral. Pode sentar o dedo lá que a gente aguenta a bronca. Beleza. Isso é importante também, esse apoio para a tropa. Mas isso não paga a conta do policial, isso não põe comida na mesa dele. Então, a gente vive uma propaganda muito bonita do governo quando você vê, mas só fala de segurança. Mas não fala que às vezes tem um senhor de 60, 70 anos esperando uma prótese de joelho há 4 anos e não consegue uma cirurgia. Tem gente esperando uma apendicectomia, uma cirurgia simples. Uma colecistectomia, uma cirurgia simples. Tem gente lá que eu tenho lá no meu gabinete tá esperando 2 anos para operar uma vesícula. Então, assim, não tem como. Né? A gente tem que mostrar isso, a gente tem que mostrar, cobrar. E se o governo resolve, a gente elogia, tranquilamente. Essa questão que você pontuou, Gustavo, que tem o dinheiro, porque teve essa arrecadação aí da taxa do agro. Não só da taxa, o governo não pagou imposto também porque entrou no regime de recuperação fiscal. Ah, teve isso também. Então o governo deixou de pagar dívida externa, dívida com com o governo federal, porque entrou no regime de recuperação fiscal, então parou de pagar. Foi o único governo que fez isso, porque a dívida sempre existiu, sempre vai existir. Você tem que tentar equilibrá-la, diminuí-la, mantê-la numa ordem que você consiga ser execuível o pagamento. O governo não pagou, então ele deixou de pagar a dívida, ele aumentou a arrecadação e está com dinheiro em caixa, não dá conta de gastar. E uma hora vai ter que pagar, né? Alguém vai ter que pagar essa conta. A hora que sair do regime de recuperação fiscal vai pagar, não tem jeito. Mas vamos lá, essa questão que você pontuou agora. O governo está com dinheiro em caixa e não está sendo direcionado essa verba para o que há de necessário. Você também pontuou a questão das filas das cirurgias eletivas, tem muita coisa de infraestrutura também para o próprio pessoal do agro, que é uma reclamação constante, que não está sendo feito. Mas e aí? A Alego está de olho nisso, não está falando nada? Porque o povo quer saber como é que resolve. Marcos, para você ter ideia, é simples. Você, telespectador que está nos acompanhando, você que é produtor de qualquer área, do setor do agronegócio, o que você viu de resultado da taxa do agro perto de você? O que você viu de melhora da infraestrutura para você escoar a sua produção, para escoar grão, para escoar gado, para poder você trazer insumos? Porque em tese, esse dinheiro, Marcos, da Goinfra, do Fundeinfra, ele seria exclusivamente para infraestrutura para atender esses produtores. Mas a gente não viu esse resultado. E ano que vem o governador, em março,
Né? Daqui menos de um ano o governador sai do governo. Não dá tempo de executar isso. Por isso que eles estão doidos aí para poder tentar fazer alguma coisa mais eleitoreira, para começar alguma coisa. Isso é uma testada de incompetência. A taxa do agro, na verdade, ela já foi criada de uma forma muito traumática, Marcos. E assim, o governador alegou o seguinte, olha, nós estamos com déficit de arrecadação por causa da isenção de ICMS de combustíveis feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ok, e segundo ele, estava trazendo um prejuízo muito grande, por isso ele ia taxar o agro. Tá bom, ele taxou o agro e voltou a cobrar o ICMS do combustível. Então, em tese, se a justificativa era porque eu perdi essa receita, eu estou criando outra, quando você volta essa receita do ICMS do combustível, qual é a justificativa para manter a taxa do agro? Nenhuma. Mas o governador quer arrecadar. E ele manteve ela. O governador, ele fala muito de pautas como se fosse da direita, mas ele age muito como de esquerda, na verdade. Se você pegar, em tese, né, um governo que gosta de criar novos impostos, né, e claro, isso é uma discussão que é muito abrangente, mas assim, se falar, não, quem está criando imposto é a esquerda, por exemplo, né, o povo brinca chamando o Haddad de taxade, o Caiado virou o taxaiado. O cara criou IPVA para barco e para avião. Ah, mas é só rico que tem. Será? Será que um pescador que tem um barquinho com motor de 15 e pesca por subsistência, para sobreviver, que trabalha na piscicultura, que tem um criatório, será que ele também não vai pagar esse preço? Ele paga o IPVA da carretinha e agora ele tem que pagar o IPVA do barco também. Que ele já pagou o imposto para comprar o barco, pagou o imposto para comprar o motor, vai ter que pagar um IPVA anual ainda. Ele criou taxa em cima da energia solar, cara. A ideia seria, vamos todo mundo caminhar para energia solar, para energia limpa. O governo vai lá e põe um imposto, fazendo o cara fazer o contrário. Isso está voltando agora esse dinheiro de alguma forma, né? Não, na verdade não. Na verdade a gente ainda está pagando, só que devido à nossa pressão, e aí onde eu entro na sua pergunta, você falou, o que a Assembleia está fazendo? Nós batemos muito nisso na Assembleia. E aí o ex-governador Marconi começou a bater muito também. E ele foi e recuou. Recuou, diz que vai tirar o IPVA de embarcação e de avião, recuou, diz que vai tirar a taxa que ele criou para energia solar. E o que é pior é a demagogia seguinte, Marcos. Ele falou, olha, isso aqui o governo federal que exigiu. Mentira. Existe uma recomendação, você não é obrigado a cumprir ela, não. É igual quando ele aumenta o ICMS de combustível. Todo ano o Caiado aumenta o ICMS de combustível em Goiás, amigo. E eu voto contra na Assembleia todo ano. Ele alega, o Confaz recomendou. Entre recomendar e você ser obrigado a fazer, tem um caminho muito grande. Tanto é que esse da energia solar, só Goiás que aderiu. E aí depois ele foi, eu entrei na justiça, ele fez tipo uma consulta ao TJ, o TJ falou, não, você não precisa seguir se você não quiser, não. Aí, olha, nós ganhamos na justiça e tal, para tentar aliviar aí o que ele tentou fazer. É aquela história, ele vai indo. Se ninguém reclamar, passa. A hora que você vê você tem uma placa solar na sua casa, você está pagando mais caro, como já está. Porque na verdade já veio, os últimos 2 meses já vieram mais caro já. E aí agora ele criou ainda uma taxa para água. Não sei se você sabe disso. Quem tem irrigação hoje, o cara do agronegócio que trabalha com pivô, a partir de março, terceiro mês desse ano, primeiro trimestre, ele já está pagando uma taxa para utilizar água em pivô de irrigação. Nós temos Cristalina, por exemplo, é uma das regiões de maior parte de pivôs de irrigação do Brasil. É em Goiás. O governador vai lá e me mete mais um imposto. Então, assim, é complicado. O cara que só quer arrecadar, e não está dando conta de gastar o dinheiro, não está dando resultado disso. Então, assim, na Assembleia a gente tem feito o nosso papel, eu tenho cobrado outros deputados agora. Infelizmente, o governo tem a maioria, porque muita gente, como eu disse, pensa na benesse pessoal dele e não no interesse da população. Não é o meu caso. Mas, Gustavo, pensando nessa maioria que o governo tem construída hoje e na situação que vai caminhar daqui até o ano que vem, isso é um fato. Ano que vem é ano eleitoral, você já colocou, Caiado vai sair do governo provavelmente porque vai se lançar a presidência, é o que ele está tentando fazer. Não acredito que ele vai ser candidato a presidente, não. Isso é cortina de fumaça. Nós vamos entrar nesse tópico daqui a pouco. Mas isso, obviamente, vai mexer com a base, né? Porque o Daniel teria que assumir, né? Terá que assumir o governo de qualquer forma. E o Caiado não é o Daniel não é Caiado. E as dinâmicas construídas dentro da Assembleia podem mexer, pode mudar. E se isso muda, para que lado vai mudar, na sua opinião? Marcos, eu tenho um conceito comigo, na verdade é uma premissa da política que é muito nítida assim. A perspectiva de poder ela é mais importante do que o poder. O que isso significa? A pessoa quando ela está com a caneta cheia, né, o cara acabou de ser eleito governador e tal, né, isso atrai muita gente atrás do poder. Só que o que o cara tem mais interesse do que isso é na perspectiva, quem é o próximo? Uhum. Então assim, hoje... Quanto tempo vai durar esse negócio? Então assim, hoje as pessoas já estão assim, né... Isso eu estou falando em geral, a classe política, enfim. Quem que pode ser o próximo governador?
Aí sai uma pesquisa do Popular, onde o ex-governador Marconi, sem falar que é candidato, porque ele nunca falou que é, apesar de que vai ser, e nós defendemos muito isso, candidato a governador, mas ele sem falar que é candidato a governador, ele sem andar, trabalhar com... E a máquina do Estado trabalhando claramente para o Daniel. Nós vimos, inclusive, aí matérias de cunho pessoal no site recentemente do governo do Estado, que foi um absurdo. Depois correram uma pesquisa do Daniel lá, correram, apagaram. Mas, enfim, a gente sabe que a máquina está trabalhando para ele, obviamente. O Marconi apareceu na frente do Daniel, sem falar que era candidato. Depois passou, acho que não sei se 15, 20 dias, correram, soltaram uma outra, o Daniel já na frente do Marconi. Mas isso mostra, né, uma polarização que vai acontecer entre o candidato Caiado, que aparentemente indica-se ser o Daniel, e a oposição ali como nome forte do ex-governador Marconi. Claro que tem outros players que vão estar no cenário, a gente não sabe o que o PL vai fazer ainda, enfim, mas a gente vê que não vai ser um cenário tão simples assim para o governo quanto se acredita. E quando isso começa a ser ventilado, quando a gente conversa na própria Assembleia, você pode ter certeza, Marco, muita gente vai ficar com o governo até perto da eleição. Uhum. E fica lá com os cargos, com as benesses do poder. A hora que chega perto da eleição, que tem que definir, aí muita gente que hoje está de lá vai procurar outro rumo. Hoje não, porque hoje o cara está lá e fala, deixa quieto, na hora certa. Então, a hora que, como eu disse, quando o cara chegar no momento de decidir, fala, ó, hoje o último prazo de filiação é hoje, meia-noite, é onde o cara vai falar, bom, agora eu vou fazer uma análise e aí onde ele vai ver onde está a perspectiva de poder. Muita coisa vai mudar. Concordo demais com você, porque é um processo natural. Por enquanto, está todo mundo lá pensando na própria reeleição no ano que vem, ou como é que vai organizar o próprio grupo. E aí vai mantendo a situação. Agora, você me coloca num ponto que eu preciso tocar, que tem muita gente que acompanha o nosso programa, eu converso com muita gente para todo lado, seja na faculdade dando aula, seja nas palestras, toda a situação, que é o PSDB nesse jogo todo. Porque, de uns tempos para cá, o PSDB meio que tem um downgrade que a gente não esperava. Sim. Historicamente. Né? O PSDB que foi o partido que polarizou a política nacional por tantas décadas e, de repente, deu uma esfriada. E hoje muita gente pergunta, o que vai ser do PSDB? O Marconi vai ser candidato? Não vai ser candidato? Vai ser pelo PSDB? Porque tá ventilando fusão para todo lado. Tem hora que o PSDB fundindo com o Podemos, tá fundindo até com o MDB eu já ouvi. Sim. Qual que é a realidade? Você que é o homem que tá lá dentro. Olha, o PSDB, na verdade, ele precisa realmente fazer algumas alterações, algumas mudanças, se reinventar. Não só o PSDB, eu acho que o problema da dinâmica do nosso país é que com a quantidade de partidos que existem, né, e com a cláusula de barreira você acaba agora dando uma filtrada nisso, mas assim, muito partido virou comércio, sabe, Marcos? Assim, chega na época da eleição municipal, o cara tem um partido que não tem chapa de vereador, que não tem nada, mas tem alguns segundos de televisão, por exemplo, em cidade que tem televisão, e aquilo virou uma moeda de troca, de barganha, de cargo, de secretaria, de coisas não republicanas, inclusive. Então, eu sempre fui muito contra isso, para ser bem sincero. Eu, Gustavo, e é uma opinião minha, não é a opinião do PSDB, do presidente do partido. Eu sou da tese que, assim, eu gosto da ideia do distritão, por exemplo, onde os mais votados foram eleitos, e aí o cara escolhe o partido que ele quer por ideologia. Aí pode ter 100 partidos, amigo. O cara se identifica com o PT, vai lá pro PT e candidata lá, amigo. Ele se identifica com a direita, com o PL, ele se identifica com o PSDB, ele identifica com republicanos, ele identifica com o PSOL. Aí, agora hoje, você vê o seguinte, o cara tem uma ideologia, mas fala, não, aqui nesse partido é muito ruim para eu ser eleito. Vai pela aqui chapa. Tem uns caras ruins, eu não vou. Opa, ali tem... Ele não sabe nem a sigla, não sabe nem o que representa. Ele quer, opa, ali tem uma turma ali que é boa, ali tem chance de ser eleito. Então, assim, perdeu-se... Qual a ideia de partido? Não é defender um conceito, não é ter uma ideologia partidária. Isso não existe mais. Então os partidos precisam se reinventar, a forma da nossa política precisa ser mudada. Mas isso é um assunto muito polêmico, porque existe uma série de questões que se discute das minorias em relação aos partidos, enfim. Mas essa é uma visão minha. Agora o PSDB especificamente. O PSDB está em tratativas para poder realmente fazer fusões, para fazer algumas adequações. Ele teve discussões, já teve conversa com o PSD, com o MDB. Hoje está muito adiantado uma possível fusão com o Podemos, onde o Podemos vem incorporar dentro do PSDB e possivelmente mais para frente, até a possibilidade também de uma federação, para posterior, quem sabe, fusão com o Republicanos. Eu acredito que seja um bom caminho para o PSDB também, essa possível federação com Republicanos. O PSDB é um partido de centro-direita. Tá? É um partido que é direita, mas não é direita radical, que eu acho que é um caminho independente da posição de cada um. Eu sou um cara de direita, sempre fui.
mas eu não gosto do extremismo em lugar nenhum. Eu acho que extrema-direita ou extrema-esquerda é prejudicial em qualquer lugar. Na medicina, se você sentar e se você for radical, você acaba também fadado a ter alguns erros graves. Então, sempre aprendi a ter moderação. Não abrir mão das nossas convicções. Não abrir mão dos meus princípios, da minha ideologia. Isso é inegociável. Inegociável. Porém, você respeitar a opinião do outro, você não ser radical também, entender, o outro pensa, beleza, não concordo. Mas não tem que desejar o ódio pro cara, não tem que querer que o cara morra por causa disso, nada disso. Sim. Sabe, eu acho que isso é muito retrógrado. Mas, enfim, o PSDB é um partido que tem nesse perfil de centro-direita, uma direita moderada, uma direita equilibrada, que defende realmente ali o modelo privado de gestão, de privatizações de coisas que não dão lucro, mas de manter aquilo que funciona bem no Estado, diminuir o tamanho do Estado, redução aí de imposto. Então, acho que uma possível federação com republicanos é algo que tem ideologicamente um cunho muito semelhante. O ex-governador Marconi é a principal figura realmente hoje do nosso partido, é a nossa referência. É um cara, Marcos, que aonde a gente andar, e eu rodo os 246 municípios goianos, não existe uma única cidade em Goiás que não tenha uma marca dele. Que não tenha uma escola, que não tenha um asfalto, que não tenha uma unidade de saúde, que não tenha casa, que não tenha infraestrutura de esgoto, de água. Todas as cidades goianas têm a marca do Marconi. A gente fala do PSDB, mas é do Marconi. É do Marconi. Uma marca que ele criou, um cara que foi deputado estadual, deputado federal, foi governador 4 vezes, foi senador, tem uma experiência administrativa e tem ainda hoje, ainda é jovem, né? Ele está com 62 anos, se não me engano, fez agora 63, então ainda muito novo, muito mais novo, inclusive, que o atual governador, ou seja, ele tem muita lenha, muita energia para poder trabalhar pelo nosso estado e tem trabalhado, continua trabalhando, mas nunca deixou de trabalhar, de nos atender, e aonde a gente anda, a gente vê esse legado. O atual governo, ele surfa, né, numa propaganda bonita e tal, e fala de índice de aprovação, na verdade, é muito mais por falta até, e aí tem uma falha da própria oposição em si, em mostrar os erros graves que a gente tem. E a gente só vê propaganda. Uma mentira falada 1000 vezes, ela não vira uma verdade. Mas a gente acaba se convencendo que aquilo acontece. Então a gente vê aí muita mídia, muita propaganda, mas chega lá na cidade. Vou dar um exemplo, vai lá em Catalão, minha terra natal, fala assim, o que tem do governo Caiado aqui? Nada. Ah, não, tem a duplicação ali de 1 quilômetro que saiu, que foi feito com o dinheiro do município. O governo ajudou em quase nada. O governo dá autorização para fazer, eu nunca vi isso. Ah, não, tem agora algumas casinhas em alguns lugares. Mas se nós temos 15 bilhões de reais em caixa, e você não vê grandes obras no interior, você não vê grandes obras acontecendo. Eu deixo um desafio aqui, Marcos, para você que está nos ouvindo, para não falar que, mas você está por uma questão política, me mostra em Goiás uma grande obra que foi idealizada, licitada, construída e entregue pelo governador Ronaldo Caiado. Só uma. Ah, me fala um hospital. Você conhece algum hospital? Estão pelejando para entregar o Cora ano que vem. O Cora, eles estão fazendo sem licitação. Eu nunca vi isso na minha vida. Eles passaram dinheiro primeiro para o cara começar a executar a obra. Onde você já viu sua vida em obra pública? O cara faz, mede, depois recebe. Mas não está pronto. Pegaram o hospital do servidor público, um hospital pronto, moderno, virou hospital da criança. Transformou, não construiu nada. Pegou o GOL, mudou as cores do GOL, pinta aquilo, troca a fachada do Hospital de Uruaçu, pegou as clínicas, as policlínicas construídas pelo ex-governador Marconi. Ah, inauguramos, não inaugurou não. Você trocou o nome e pôs uma coisa diferente, mudou o estilo. Me fala uma obra idealizada, licitada, construída e entregue pelo Caiado. Então, na sua visão, esse governo tem muito propaganda para que entrega? Na minha visão, não. Na realidade é isso. Repito, é muito simples. Você que está nos ouvindo, me mostre uma obra grande. Não estou falando de, pintou uma escola, reformou um muro. E são importantes essas reformas, obviamente. Não estou desmerecendo. Mas eu falo assim, qual obra o Caiado vai ficar conhecido como fala assim, essa obra é minha, eu fiz. Até agora. E ele está acabando o segundo mandato dele, não tem nenhuma. Será que não deu tempo? Nesses anos todos de governo? Será que até hoje a culpa da letargia dele é dos outros governos? Porque ele só sabe falar isso. Culpa do outro, culpa do outro, culpa do outro. E nós estamos pagando o preço, então, até hoje. Não tem. E aí onde eu te falo, se as pessoas compararem e pegar o Marconi no primeiro mandato dele, pega o tanto de obra que ele fez, o tanto de programa social. O Caiado não criou nenhum programa social novo. Ele mudou de nome. O Renda Cidadã virou, acho que, Mães de Goiás, um troço assim. O Bolsa Universitária virou Universitário do Bem. Tá, qual o novo programa? O
O que ele criou de novo? O que ele falou? Nossa, esse aqui, ó, que virada de chave, cara, que coisa bacana para Goiás. Não tem. Então a gente pode imaginar que para 2026 o embate vai estar novamente em torno aí dessa dinâmica que é bastante antiga no estado de Goiás, que é o MDB apoiado pelo União Brasil, essa coisa da mão do Caiado, com o PSDB do Marconi, agora fortalecido talvez por essas junções e federações, Gustavo? Com certeza. E, repito, nós temos também, claro, né, o PL que tem, né, nós temos o senador Wilder, não sei qual que é a ideia deles, mas que vai ser um player importante nas eleições, né, e acredito que, eu em tese, acho que a direita, a oposição e a parte da oposição centro-direita precisa se unir e vence as eleições com muita tranquilidade, caso haja realmente, né, uma força da oposição de forma conjunta e não se ficar saindo cada um para um lado, tem uma condição muito grande de ganhar da máquina. Claro que a máquina pesa, mas como eu disse, o Daniel enfrenta um desgaste das últimas eleições municipais, o Caiado, entendo eu que essa cortina de fumaça aí de presidente, o cara é candidato a senador da República. O que o cara faz? O cara se lança candidato a presidente, sabendo que assim, Goiás, a nível nacional, nós não representamos 3% do eleitorado nacional, e ele não é unanimidade em Goiás. Então, assim, é muito difícil uma candidatura dele a presidente. Claro, o cara pode sonhar à vontade. E para Goiás seria até bom se a gente tivesse um presidente aqui, obviamente. Mas isso, na verdade, isso é um artifício antigo da política, Marcos, que é o seguinte: o cara mira aqui em cima para acertar aqui, ó. Para você mirar aqui, ele vai acertar no pé. Então ele fala, sou candidato a presidente da República. Vai, faz um barulho, foi lá em Salvador, só tinha Goiás lá. 30 deputados, todos de Goiás. Prefeito, todos de Goiás. Foi grande. Só Goiás. Ninguém, podia ter feito aqui, era muito melhor. Os caras gastavam menos dinheiro, né? Os caras gastavam hotel, hospedagem, passagem. Ele faz esse barulho toda manhã. É o seguinte: quem vai ser o candidato da direita? Provavelmente o Tarcísio. Acredito eu e defendo muito que seja também, caso realmente o Bolsonaro não possa. Ele vai chegar amanhã, Tarcísio, vamos fazer o seguinte, pelo bem do país e tal. E isso é bom para fazer esse discurso, né? Para falar besteira, ele é bom. Olha, eu vou recuar da minha candidatura para unir a direita. Então, assim, eu tô abrindo mão, né? E tal, eu vou tentar uma vaga no Senado. Para quê? Para caso ele consiga ser eleito, amanhã falou, você me deve essa fatura, eu quero ser ministro. Então, o Caiado nada mais é do que ele tá mirando um possível ministério para encerrar a carreira. E aí, para isso, ele tem que mirar lá em cima para ver se acerta aqui embaixo. Então, assim, é a menor condição de ser candidato a presidente, todo mundo sabe disso. Agora, tá certo, tá errado? Meu amigo, é o jogo. Quantas vezes você já viu aqui em Goiânia? O cara vai lá e fala, eu sou candidato a prefeito de Goiânia. Você já viu que na pré-campanha o tanto de candidato que tem? Sim, por que na campanha diminui? Porque esses caras se lançam sem ter a menor chance. A maioria, né? Digamos assim. Aí chega lá na frente, ele vê um que tem mais chance, fala, vem cá, eu vou ceder. Mas e aí? O que você vai fazer por mim? Aí o cara vai negociar, quer ser secretário, quer não sei o quê. O tempo inteiro ele queria isso. Mas para ele ser secretário, ele falou, tem que falar com o seu candidato. Isso é a prática velha da política. Bom, eu sei que o assunto vai esquentar cada vez mais, ele está chegando cada vez mais perto de 2026 e muita coisa vai mudar daqui até lá. E o Política Cotidiano vai estar toda semana falando sobre isso, porque essa é a política que mexe com a sua vida, que mexe com o seu bolso. Gustavo, muito obrigado por ter vindo. Passa rápido demais, porque o assunto é bom. Fala pro pessoal onde é que te acha nas redes sociais, bate lá no seu gabinete para dar ideia, para cobrar, como é que funciona? Olha, eu quero agradecer, Marcos, você, toda a equipe aí do Político e Cotidiano. Nosso gabinete é o gabinete 409 lá na Assembleia, mas mais fácil, vai na nossa rede social, vai lá no Instagram, @GustavoSeba, SEBBA, B de bola, com 2 Bs. Adiciona a gente, manda questionários, manda sugestões. Pra você ter ideia, Marcos, eu sou um dos deputados que mais criou leis nos meus mandatos, e leis relevantes, não estou falando que não seja relevante, às vezes você trocar de nome em algum lugar, mas leis que impactam a saúde, a educação, que melhoram a qualidade de vida das pessoas, e a maioria dessas leis surgiram de interação com as pessoas nas nossas redes sociais, que nos procuram, mãe de autistas, pessoas com problema de diabetes, de algumas outras coisas de saúde, e através do diálogo a gente formulou muita lei interessante. Então, estamos abertos à disposição para dialogar, para te escutar, para poder trabalhar pelo nosso Estado. A nossa bandeira realmente é representar a cada um dos goianos e poder lutar por uma saúde digna, uma educação inclusiva, como já falamos, uma segurança realmente que nos dê tranquilidade de criar a nossa família no nosso Estado. Eu sou apaixonado nesse Estado, em rodar os 4 cantos e conversar com vocês que estão nos dando todo esse respaldo.
Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que convidado, estou à disposição, viu? Maravilha. E semana que vem eu tô aqui de volta pra gente continuar conversando sobre a política da sua vida e pra gente entender um pouco mais sobre tudo que vai acontecer daqui até 2026. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!